Ok. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina, né, do Departamento de Fisioterapia Aplicada. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira live, que é o bate-papo com a FIP, que é o nosso laboratório, né, de fisioterapia pediátrica. E o tema que a gente trouxe para conversar hoje com vocês é sobre o intercâmbio na graduação e na pós-graduação. Essa ideia, né, partiu de uma experiência que a Paula, que é a nossa participante hoje da live, ela teve toda essa experiência aqui dentro da universidade, da UFTM. Então, assim, é muito interessante, né, para vocês que estão assistindo, saber de todo o processo, porque muitas vezes a gente acha que é tão complicado. É claro que tem um monte de papelada para arrumar, que a Paula vai comentar, mas, assim, não é impossível. Então, muitas vezes, né, deixa de ter a oportunidade de vivenciar alguma coisa fora da própria universidade ou do próprio país, conhecer outras culturas, por medo de não conseguir. Mas a universidade, ela dá várias possibilidades. Então, a gente queria contar essa nossa experiência que nós tivemos aqui no nosso grupo e compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos, e eu vou passar a palavra agora para a Paula, né, Bertelli Pelisário, que é a nossa participante aqui do grupo de hoje. Obrigada, viu, Paula? Obrigada, Karina, pela apresentação. Então, eu sou a Paula, eu sou fisioterapeuta, me formei na UFTM também, e hoje eu sou aluna de mestrado da professora Karina. Desde a época da graduação, eu tive o sonho de fazer intercâmbio. Então, eu queria, de qualquer forma, fazer o intercâmbio. E na minha época ainda tinha o Ciências Sem Fronteiras. Não sei se vocês se lembram desse programa. Então, eu ingressei na UFTM e meu foco, assim, um dos meus focos era esse, vou fazer o Ciências Sem Fronteiras. Mas até então eu não tinha os requisitos que o Ciências Sem Fronteiras pedia. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, eu vou contando aos poucos para vocês as experiências que eu tive com o intercâmbio. O que eu fiz? Nossa, mais uma vez não deu certo, ok. Procurei o professor Wendel e ele me apresentou a assessoria da universidade. Eu vou estar apresentando para vocês e contando um pouquinho de como funciona esse processo. Na minha época não deu certo, as portas estavam fechadas para a UFTM, não tinha uma internacionalização tão grande quanto tem hoje. Então, na minha graduação não foi possível, mas eu já conhecia mais ou menos os passo a passo que eu teria que dar, caso eu voltasse para a universidade, né, na pós-graduação e quisesse fazer o intercâmbio. Então, foi isso que eu fiz. A partir do momento que eu entrei no mestrado, eu já comecei a me organizar para realizar esse sonho, porque, como a Karina comentou, é muita papelada para preencher, é muita coisa que precisa de correr atrás. E não só pela faculdade, viu, pessoal? A minha experiência também em procura por intercâmbio foi por agências. Eu fui até a EGALI, eu acho que muitos devem conhecer a EGALI, é uma empresa famosa de intercâmbio, só que ficava inviável financeiramente, era muito caro. E fui também na Cultural Care para poder ir de babá para os Estados Unidos, só que o conselho foi o que, termina a sua graduação, porque você sendo da área da saúde, formada, você consegue mais fácil. Só que meu caminho acabou desviando e não deu certo. Mas esse ano deu certo pela UFTM, e é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, sempre vem primeiro essa grande pergunta, né? Como que eu realizo o intercâmbio? Como que eu começo? De que ponto que eu começo? Como que eu vou atrás para poder fazer um intercâmbio? Seja na graduação, seja na pós-graduação. Os passos são basicamente os mesmos. Mas antes de pensar nisso, em como planejar, eu acho importante vocês responderem essas 3 perguntinhas. Por que fazer um intercâmbio? Quais são os desafios
que o intercâmbio vai trazer para mim e quais são os aprendizados. Por que que é importante a gente ter isso em mente? Porque não é tão simples assim fazer um intercâmbio. Não é simplesmente, vou fazer o intercâmbio porque eu quero sair do país. Não, não é só isso. Tem muito que os desafios que esse intercâmbio vai trazer. Vários desafios, pessoal, principalmente relacionado à fala, à cultura. Não sei se já tem alguém que está aí que fez intercâmbio, se tiver, e depois quiser compartilhar um pouquinho a experiência também, a gente vai abrir no final. Então, são muitos desafios e os aprendizados, né, que são grandes, aprendizados profissionais, culturais, pessoais. Então, eu acho importante vocês terem em mente essas 3 perguntinhas antes de pensar em realizar. Sempre o porquê de fazer isso, se você vai estar preparado para os desafios que você vai ter que enfrentar, quais são os aprendizados, porque é muito fácil a gente pensar eu vou e pronto. Não, não é bem assim. Aqui, creio que a maioria que está aqui no bate-papo mora fora de casa, mas quando dá vontade de voltar para casa, é simples, vocês pegam um ônibus, uma carona e vão para casa. Quando vocês estão fora do país, não. Não tem como vocês pegar uma carona e ir para casa. Então, são vários desafios a serem enfrentados. Depois de ter essas perguntinhas em mente, aí sim vocês vão realizar o planejamento do intercâmbio. Mas e aí, como que eu vou planejar isso? Por onde que eu começo? Eu vou dar o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? O passo a passo que eu trouxe é como que eu me organizei para isso. A primeira coisa, o que que você quer estudar? Você quer estudar só a língua diferente ou você quer ir para uma área de interesse dentro da sua graduação, dentro da sua pós-graduação? Então, isso é muito importante, você ter em mente o que que você quer estudar lá fora. E pesquisar quais que são as universidades que oferecem o curso. Isso é muito importante também, vocês saberem quais são as universidades que possibilitam isso, porque muitas delas podem não ter o vínculo com a universidade brasileira, mas elas podem abrir editais próprios da universidade para alunos estrangeiros. E esses editais podem contemplar uma bolsa completa ou uma parcial, por isso que é interessante pesquisar essas universidades por fora também. Isso vocês encontram em diversos sites da internet. É só colocar lá, universidades que oferecem tal curso, vai aparecer uma lista. Esse aqui é muito, muito importante, pesquisar os requisitos da universidade, tanto a brasileira quanto a estrangeira, porque vocês precisam cumprir com todos os requisitos para poder ir para fora. Como na minha época do Ciências Sem Fronteiras, eu não tinha o requisito de carga horária cursada para poder ir. E para eu ir para essa universidade desse ano, o meu requisito, na verdade, foi maior aqui na universidade brasileira. Eu tinha que ir qualificada, com a minha qualificação feita, portanto, com todas as minhas horas do mestrado, que é o que a gente chama de créditos, cumpridos. Então, eu tive que correr atrás para ir cumprindo esse requisito da universidade brasileira, no caso, a UFTM. E é muito importante também vocês observarem o tempo de duração do curso que vocês querem fazer, porque o meu, por exemplo, eu não poderia fazer um curso de longa duração por conta do mestrado, por conta do tempo do meu mestrado. Então, ficaria inviável um curso grande, eu precisava de algo que fosse de curta duração. Então, é importante vocês observarem isso, os requisitos que as universidades pedem, né, brasileira e estrangeira, e o tempo de duração do curso. E eu acho que isso daqui é o que mais influencia o intercâmbio, os gastos. E aí, como que vai fazer? É muito caro para fora, o euro é muito caro, o dólar tá caro, e aí, como que faz? É outra coisa que vocês precisam pensar. Vocês têm condição de ir por conta própria? Aí vocês têm um caminho um pouco diferente para seguir. Não, eu não tenho condição de ir por conta própria, eu preciso de uma bolsa, seja parcial ou integral. Aí é um outro caminho que vocês vão ter que escolher para poder seguir esse planejamento do intercâmbio. E o que é fundamental aqui, a língua estrangeira. É necessário ter uma língua estrangeira
seja o espanhol ou o inglês, dependendo da área que vocês forem. Tem universidades que pedem o TOEFL ou pedem um outro tipo de exame. A que eu fui não me pediu nada, nenhum teste, mas a língua seria teoricamente espanhola. Depois eu vou contar com mais detalhes para vocês como que foi essa minha vivência. Então, a língua estrangeira é fundamental, não tem jeito, gente. Hoje em dia, vamos dizer assim, não é mais do que a obrigação ter uma língua estrangeira. É muito importante, seja para viajar ou também para a vida, para a carreira de vocês, né? A língua estrangeira é importante. E eu venho apresentar aqui para vocês a Assessoria de Cooperação Internacional, a ACI, especificamente aqui da UFTN, mas todas as universidades têm uma assessoria de cooperação internacional. É essa assessoria que vai facilitar a vida de vocês, porque ela que é responsável por todo o processo de internacionalização. Ela é responsável por fazer parcerias com outras universidades e fazer esse intercâmbio de alunos. Essa daqui é um recorte que eu fiz da página. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês de como acessar essa página. E aqui tem tudo, gente, tudo que vocês precisam saber para poder ter o acesso à universidade estrangeira que é cooperada com a UFTM. E nada impede de vocês descobrirem uma nova universidade e apresentar ela para a assessoria, para ver se tem essa possibilidade de fazer um acordo de cooperação. Então, aqui vocês vão ter vários itens para poder explorar depois com mais detalhes. Eu não vou entrar em detalhes em cada item, porque senão ficaria muito longo. Mas o que é importante aqui para vocês os acordos de cooperação internacional, vocês vão encontrar todas as universidades que a UFTM é cooperada, tem universidade para todas as áreas, para todos os cursos, então é importante vocês olhar detalhadamente cada uma delas. Aqui eles também publicam alguns eventos internacionais em parceria, mas o que é importante aqui, edital, vocês estarem atentos ao edital, porque na minha época não tinha isso, agora tem a Bolsa Santander associada com a UFTM, então vira e mexe vai ter um edital do Santander publicado aqui. E núcleo de línguas estrangeiras, eu acho que não é todo mundo que sabe disso, que está na universidade pública, mas toda universidade pública tem um núcleo de língua estrangeira que oferta aulas de inglês, aulas de espanhol, de francês, de graça para os alunos. Então, esse lance de, eu não faço inglês, não faço espanhol porque está muito caro. Não tem mais, gente. A universidade de vocês tem um núcleo para isso e vocês podem acessar ele, entrar em contato com o pessoal que dá as aulas, geralmente é o pessoal que faz letras na UFTM. Então, tem para vários níveis, tem os editais que eles lançam, é muito interessante, anotem isso daí. Para quem não tem condição de pagar uma escola, ou mesmo assim não quer pagar uma escola, a universidade tem um núcleo específico para isso. Como que vocês encontram isso na página da UFTM? Aqui está a página inicial da UFTM. Vocês vão em organização institucional, clicou lá em organização institucional, vai abrir um tanto de coisa. Aí lá no finalzinho vai ter assessoria de cooperação internacional. Vocês clicam lá e aqui está a página da assessoria de cooperação internacional. Tem também no Facebook, eu não sei se eles estão com o Instagram, mas o Facebook eu tenho certeza que tem. E aqui tem tudo que aquela primeira página que eu expliquei para vocês. Então, depois vocês entrem, explorem esses itens. Se tiver alguém que não é da UFTM, eu sei que tem pessoas que não é da UFTM que está aí, que eu já olhei, coloca no Google Assessoria de Cooperação Internacional e o nome da sua universidade, com certeza vai aparecer. Então, esses são os passos para vocês começarem a ter o planejamento de como organizar um intercâmbio. É muito importante vocês terem esse contato próximo com a assessoria, o pessoal é muito aberto. Quem me auxiliou lá foi a Maria Tereza, é uma moça, assim, uma menina incrível,
me ajudou em cada etapa, na escolha de cada coisa que eu precisei. Ela foi bem minuciosa com o contato com a universidade estrangeira. Então, o pessoal da UFTM quer sim mandar a gente para fora. Muitas vezes a gente pensa, aqui a gente é muito fechado. Não é que a universidade acaba se fechando, é que a gente espera receber muita informação e não vai muito atrás. Mas olha o tanto de coisa legal que tem. Tem aula de inglês, espanhol de graça, tem a oportunidade de participar de evento internacional, tem como vocês fazerem uma parte da graduação fora, tem tudo isso, é só vocês explorar esse site, entrar em contato com a assessoria, o pessoal é muito aberto. E foi tudo isso que eu fiz. Então, eu entrei em contato com a assessoria e segui todos esses passos que eu falei para vocês. Entrei aqui nessa parte de acordos de cooperação, olhei faculdade por faculdade, até encontrar a que eu queria. Por quê? O que que eu fiz? Vou voltar aqui para vocês nos passos. Aqui. No meu caso, a área de interesse a ser estudado, o que eu queria com esse intercâmbio, né? Eu estava na pós-graduação, no mestrado, só 2 anos. O que que eu queria fazer lá fora? Eu queria estudar pediatria, eu queria saber como que seria o estudo da pediatria fora do país. Será que eles estudam igual a gente? O que que eles fazem lá fora? Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer a universidade estrangeira. Por isso que eu sempre tentei ir por meios da universidade, não por empresas terceiras. Então, a minha área de interesse foi essa, eu tive esse foco, anotei lá, eu quero pediatria. Pesquisei cada universidade que tinha na lista de cooperação da assessoria da UFTM, porque eu não tinha condição de ir, né, bancando sozinha, por isso que eu fui por esse lado. Então, eu pesquisei, fiz uma pesquisa minuciosa, olhei a universidade que tinha graduação e pós-graduação em fisioterapia, a grade curricular da graduação, a grade curricular da pós-graduação. Foi uma pesquisa bem minuciosa até eu chegar à universidade que eu queria. E assim eu fui seguindo o quê? Os requisitos que foram recomendados para mim, tanto da faculdade brasileira, né, a UFTM, quanto a estrangeira, que eu já vou contar para vocês qual que é. Eu não tive uma bolsa integral, infelizmente a CI teve a verba cortada, a assessoria estava com a verba cortada para a bolsa, e então eu fui com uma bolsa, podemos dizer assim, integral. Por que integral? Integral não, perdão, parcial. Por que parcial? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, se não for o único, é um dos únicos países que ofertam cursos de universidade pública, sem pagar nada. Nos outros países, pessoal, mesmo a universidade sendo pública, tem que pagar. A faculdade particular, claro, é mais cara, mas a pública também é paga. Então, de uma forma ou outra, eu iria gastar. Como a universidade era conveniada, a UFTM era conveniada com a universidade que eu fui, eu não precisei pagar o curso, que era absurdo. Eu lembro que na época eu fiz as contas, o tempo de permanência que eu ia ficar lá ficaria em torno de uns 40 mil reais para mim, com o curso, né? Então eu não paguei por isso, eu paguei para me manter lá. O restante foi por conta do acordo. Então eu segui todos esses passos certinho e consegui encontrar a universidade que eu queria. E fui parar aonde? Lá em Barcelona, um lugar que eu nem imaginei na minha vida que um dia eu ia conhecer. Quando eu vi que a universidade era em Barcelona, o que que eu fiz? Fui pesquisar a cultura da cidade. Porque além de vocês irem para uma universidade estrangeira, é muito importante que vocês conheçam a cidade, que vocês saibam como que é o estilo de vida dessa cidade, para ver se vocês se enquadram, se seria mais fácil, mais difícil, se é o estilo de vida que vocês estão meio acostumados a viver, né? Porque é claro que lá fora tudo é diferente. Então eu fui pesquisar o que que era Barcelona. Conheci a Barcelona pelo futebol, né? Só por isso, e de restante eu não conhecia nada. Então eu fui saber que Barcelona é uma das principais cidades arquitetônicas da Espanha, pelo famoso arquiteto Gaudí. Para quem é católico, deve conhecer a historinha da Sagrada Família, é uma igreja conhecida mundialmente, maravilhosa.
A Casa de Batuó também é muito famosa em Barcelona, praias paradisíacas e o futebol, né? Isso aqui é a imagem do Camp Nou, o estádio de lá. Pesquisei tudo isso, eu falei, nossa, legal, tem uma vida legal, uma cultura muito expressiva, coisas antigas das quais eu gosto, eu iria conhecer uma parte vamos dizer assim, da Europa antiga, que eu sempre quis conhecer, associada a uma universidade, onde eu iria estudar pediatria, que era o que eu queria, num ambiente de praia, gente, que era meu sonho, né, morar na praia. Então, estava tudo perfeito. E assim foi, fui para lá. E, na verdade, eu morei aqui em Badalona, porque o custo de vida de Barcelona é muito caro, que é outra coisa que é muito importante vocês anotarem aí para pesquisar. Custo de vida na cidade onde vocês querem fazer a universidade. Porque às vezes vocês encontram umas cidades menores ao redor, onde o custo de vida é menor. E compensa morar fora da cidade, né, da capital, e ir para lá todo dia. E foi o que eu fiz. Então eu morei aqui, onde está circulado de vermelho, em Badalona, e todos os dias eu ia para Barcelona de trem ou de metrô. E eu nunca tinha andado de trem e de metrô. Então, esse foi um dos desafios para mim, além da língua, claro. Eu tive que aprender a andar de trem e de metrô fora. Como diria meu pai, nossa, mas você nem sabe se locomover de trem e de metrô, o que você vai fazer numa cidade estrangeira, grande? Você vai ter que andar nesses transportes, você vai se perder. E aí? Tive que aprender a me virar, foi um desafio. Algo que eu coloquei lá no começo para vocês, um desafio. Quais são os desafios a serem enfrentados? O meu, além da língua, foi esse: aprender a andar de transporte público em relação a metrô e trem, que aqui na minha região não tem isso, gente. Badalona, uma cidade litorânea, calma, de população idosa. Essa foto aqui é a rua da minha, era, né, a rua da minha casa, um calçadão onde as pessoas faziam bastante caminhada, andavam de skate, de patinete, bicicleta, enfim. Então, essa era a rua da minha casa e eu brinco que esse era meu quintal. Então, por muita sorte, eu consegui fazer uma amizade. Eu morei com duas baianas. A gente morava nessa cidadezinha, Badalona, de frente para a praia, o que trazia uma calma imensa no final do dia. E era assim incrível, gente. A paisagem de Barcelona, de Badalona, é a coisa mais linda que tem. Então, foi lá que eu vivi, nessas duas cidades, vamos dizer assim, Badalona e Barcelona. E qual que foi a universidade que eu frequentei? Foi essa aqui, a Universidade Blanquerna. A Universidade Blanquerna é uma extensão da Universidade Ramon, que é uma universidade maior. É como se fosse a própria UFTM. A gente tem vários campos, né? Tem o campus da engenharia, o campus da saúde. A Universidade de Ramon também. Tem outros campos, um dos campos é a Blanquerna, que é só da área da saúde. Então, essa foto aqui em cima é a foto da universidade, ela ficava ao lado da Sagrada Família, então todos os dias eu tinha a oportunidade de olhar para a Sagrada Família e chegar até a universidade. Era um caminho lindo, e então foi aqui onde eu passei um tempo aí do meu intercâmbio. E tá, mas e aí, Paula, o que que você fez lá? Como que foi a sua vida lá? A minha programação era essa. A universidade montou essa programação para mim. Como era um curso de pós-graduação, as aulas eram no final de semana. A minha pós-graduação era específica em pediatria, então tudo que eu via era relacionado à fisioterapia pediátrica. As aulas teóricas eram na sexta, sábado e domingo, período integral, integral de verdade mesmo, era bem puxado, com vários temas diferentes, e muitos deles parecidos com algumas coisas que eu já havia estudado aqui no Brasil, isso eu achei bem interessante, e outros meio assim, diferente do que a gente é acostumado a ver aqui. E os estágios que eu fiz essas duas partes, então, porque o mestrado, a parte do mestrado que eu fiz lá era mestrado universitário, não era mestrado acadêmico. Então, a maior parte é prática. Eu fiquei na Aspace, que eu vou contar para vocês um pouquinho como que é lá, e era para eu ficar no Hospital de Neis de Barcelona, que é o Hospital da Criança de lá.
Só que devido à pandemia, esse estágio meu foi cancelado, o tanto que eu precisei de voltar antes para o Brasil, porque na Espanha tudo se fechou de uma vez, estava com risco de fechar aeroporto também. Meu intercâmbio foi interrompido, então, pela pandemia. Era para eu ficar 3 meses, eu fiquei 2. Mas deu para eu aproveitar bastante e deu para eu concluir meu estágio na Aspas e aprender muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que foi o meu estágio na Aspas, para quem é da área da pediatria, tiver interesse em conhecer o que eu fiz lá. Essa é a página da Fundação Aspas Catalunha. É uma fundação filantrópica que foi foi montada, né? Quem fundou ela foram os pais de crianças com paralisia cerebral. Eles fundaram esse instituto porque eles não conseguiam ver a inclusão do filho na escola com crianças típicas. Eles percebiam que a criança não desenvolvia de uma forma efetiva ali. Então, juntaram os pais e eles fundaram essa instituição para poder promover uma melhor qualidade de vida para essa população. Claro que hoje é bem maior, é uma fundação muito grande, ela atende a população não só de pessoas com paralisia cerebral, mas também com outras disfunções. E onde que eu fiquei lá? Lá tem vários setores, e eles me colocaram em 2, que foram, assim, setores de grande aprendizado, que foi a escola e o CEDIAP. O CEDIAP é como se fosse um ambulatório para a gente aqui no Brasil. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês, um pouquinho de de cada local, para vocês conhecerem um pouquinho como que é o trabalho da fisioterapia lá. Primeiramente, esqueci, a localização. Gente, o Aspas fica no meio de uma montanha. Eu ia para a montanha todos os dias, que se chama Parque de Montjuïc. É uma montanha super famosa lá em Barcelona. Depois vocês colocam na internet para vocês verem. E meu caminho era esse: todo dia sair de Badalona e ir até a montanha. Eu gastava 1 hora e pouco para chegar até lá. Eu tinha que pegar trem, metrô e ônibus para chegar nesse lugar. Então, aqui, essas escadas, era por onde eu subia, né? Eu chegava, tinha que subir essas escadas. Vocês podem ver que é no mato mesmo, bem no meio da montanha, que dá o acesso a essa parte aqui ou a essa parte aqui. E eu coloquei aqui para vocês a vista de uma das janelas da sala de atendimento. Então, é uma energia muito boa, é um outro ambiente de trabalho. Só de estar na montanha já se tornava tudo mais calmo, e isso era comentado pelos profissionais também, né? E eu tive essa sensação. Então, como que funcionava lá? Como que funciona, né? A escola de educação especial. É uma escola que ela segue 2 linhas, a linha 1 e a linha 2. É como se fosse o A e B da escola. Então, tem essas 2 linhas. Uma de crianças com necessidades especiais, que tem certa capacidade, que mostra mais habilidades para alcançar a aprendizagem com adaptação. E uma outra linha, que é para as crianças que já não têm tanto essa capacidade, que são crianças mais acometidas e que necessitam de uma abordagem mais multissensorial para o desenvolvimento. Então, eles dividem as crianças lá. Por que que eles fazem essa divisão? Para poder explorar o máximo da capacidade de cada criança. Então, eles atendem quem? Os alunos entre 3 e 21 anos, com paralisia cerebral, que no início era o foco, mas hoje também atende outras patologias. Na sala de aula que eu fiquei, tinha muita criança com autismo, além da paralisia cerebral, eram as principais patologias da sala que eu fiquei. E olha como que é legal o trabalho de lá. É um trabalho interdisciplinar, em cada sala de aula tem um professor de educação, um terapeuta da fala, lá eles chamam de logopeda, aqui para a gente seria como se fosse a fonoaudióloga,
um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional e um monitor de refeição e recreação. Imaginem assim, uma sala central, onde fica o professor e o monitor, e salas em volta, várias salas em volta, onde ficam os outros profissionais da saúde prestando assistência. E o que é interessante lá? Lá o trabalho não é dividido. A fisioterapia não faz só a fisioterapia, não. Quando está tendo as atividades ali com as crianças, todos os profissionais estão juntos. Eles visam muito a interação da criança. Então, todos os profissionais ficam juntos, por quê? Para dar uma atenção especial para cada criança. E tem também o trabalho transversal, que é aquele que são os outros profissionais que vão lá prestar serviço, que é a psicologia, as enfermeiras, porque a maioria das crianças usam fraldas ou tem que tomar alguma medicação em determinada hora, então elas fazem esse trabalho. Musicoterapeuta, assistente social e os médicos que prestam assistência. Essa daqui é a Cristina Casteló, ela é fisioterapeuta lá da escola, ela que foi a minha preceptora de estágio, me ensinou muito, e foi com ela que eu aprendi como que funciona uma escola de alunos especiais, lá eles usam esse termo, alunos especiais. E é muito curioso porque foi aí que me deu um despertar que antes eu não. Tipo, a gente tem a palavra inclusão aqui no Brasil, só que a gente não para muito para refletir no que é inclusão. Lá eu consegui entender um pouquinho assim sobre o que seria inclusão. Diante os relatos dos pais que eu acompanhei atendimento, diante os relatos dos profissionais e da própria diretora, que fez uma reunião comigo, né, para apresentar o funcionamento da escola e tudo mais. E segundo a diretora, e depois eu fui ter essa percepção também, essas crianças com necessidades especiais, muitas vezes a gente fala, tem que incluir elas na sociedade, tem que colocar elas com crianças típicas para elas poder se desenvolver e tal, mas e aí, será que isso realmente é uma inclusão para essa criança? Foi lá que me veio essa pergunta na cabeça, porque eu tenho uma mãe que é professora de criança pequena, e eu vi ela se questionar muito por isso também. E lá na Espanha eu pude ter contato com esse tipo de escola que explora as habilidades da criança da forma que ela é. Então, nesse tipo de escola, os professores são aptos a fazer coisas, a ter, vamos dizer assim, entre aspas, mais tempo de dar uma atenção especial para essa criança e explorar todas as habilidades dela para ela poder se tornar mais independente. Esse é o objetivo deles. Sendo que numa criança de escola típica, é complicado isso, porque são crianças, né, típicas, e elas têm um desenvolvimento diferente dessas crianças. Então, colocar uma criança despreparada no meio dessas outras crianças, será que realmente seria inclusão? Eu acho que essa foi a maior reflexão que eu tirei da escola. E essas fotos que eu trouxe aqui para vocês é para mostrar que lá eles usam muitos recursos que eles mesmos fazem. Essa criancinha que está aqui tem paralisia cerebral, não é tão grave a paralisia, vamos pôr entre aspas, né? Não é tão grave assim a paralisia dele. E é claro que isso não é dele, né? Dá para perceber que não está encaixado. A Cristina colocou só para eu conhecer qual seria a função disso. Isso aqui nada mais é do que um estabilizador, é para ajudar a criança no controle postural. Eles fazem ele alto e depois vão tirando. Então, isso aqui foram eles mesmos que fizeram, com recursos como um tablado de madeira e gesso, que é algo assim que a gente pode pensar, né, para pôr em prática. Então, lá eu tive essa vivência também de construir coisas, de adaptar coisas para beneficiar a criança, principalmente em relação a controle postural. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês da escola. E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do CEDIAP, que é o ambulatório. Lá, eles fazem o atendimento só na primeira infância, então de 0 a 6 anos. Os serviços prestados são bem parecidos com os daqui do Brasil, que aí vai de diagnóstico, avaliação, dá uma atenção direta e bem específica para a criança e orientação familiar. Lá o foco deles é bastante assim voltado para a orientação familiar, deixar o pai
participar mais, de uma forma mais ativa, da estimulação da criança. As estimulações são feitas individual ou em grupo, o ambulatório também presta assessoria à escola, tem programas específicos para determinadas patologias, e também tem isso aqui que é muito interessante, que é pesquisa, formação e docência, que a gente também tem na UFTM, né, em outras aí universidades. Tive a oportunidade de participar, de ver algumas pesquisas, que não era da área infantil, mas que eles estão investigando há muitos anos o uso de ondas de choque lá, pude experimentar isso, não foi legal porque dói bastante, mas traz um resultado muito bom para a espasticidade, né, era o que eles estavam estudando lá, e logo eles também já iriam começar a testar em crianças. E todos os profissionais, eles são especializados na primeira infância, não tem nenhum profissional lá que não é especialista. Então, são psicólogos, médicos, fisioterapeutas, os terapeutas da fala, assistente social, e o principal lá, que foi para mim, né, que foi a área que eu fiquei, foram com as fisioterapeutas, que eram especialistas também em habilidades psicomotoras. Então, essa daqui é a Esther Miesta, ela é fisioterapeuta no CEDIAP, ela que me apresentou a psicomotricidade, eu já conhecia um pouco aqui no Brasil, conhecia assim o básico, ela me apresentou o que é a psicomotricidade, como que funciona, baseada no método de Alcouturier, porque tem outros métodos, né? Então, essas fotos aqui são das salas de estimulação. Olha só que sonho, gente, para quem é da pediatria deve estar olhando isso aí e achando o máximo. Esse aqui é um tubo de Snoslin, aquele tubo de água colorida. Isso daqui também são luzes coloridas, e tem todos esses equipamentos, assim, para eu não falar brinquedos, né? Todos esses acessórios para as crianças. Então, toda a terapia é pensada na mobilidade da criança, a criança se mover sozinha, que é um dos conceitos que a Alcouturier traz. Então, ela me emprestou livros e artigos e escalas, um monte de coisa voltada para a psicomotricidade para eu conhecer, porque eu não conhecia como que seria esse método de trabalho. E eu achei muito interessante, porque lá eles falam que a criança se desenvolve como movendo, que é como a gente aprende aqui também, né? É movendo, é brincando, é tendo oportunidade. E o interessante lá é que sempre trabalha junto um psicólogo e um fisioterapeuta, nunca sozinhos, sempre em conjunto, para poder dar um suporte maior para a criança. E geralmente o trabalho é feito em grupos, não vi nenhum trabalho individual, onde não teve nenhum individual, ia ter um, só que aí foi quando estourou a pandemia, aí eu não pude ver. Mas a maioria dos trabalhos são em grupo, porque eles priorizam a socialização da criança, a interação da criança e a mobilidade dela, a criança se expressar e agir, vamos falar assim, com a sua própria autonomia. E eu achei muito engraçado lá que eles realmente deixam as crianças bem livres mesmo, e respeitando o espaço da criança e dando bronca também. Vi cada criança levar umas broncas que eu assim, nossa, coitada, né? Aí ela falava assim para mim, coitada não, desde criança ela tem que aprender o que ela tem que respeitar o espaço do outro, que ela não pode fazer isso, e assim ia conduzindo a sessão, e isso para criança de 3, 4 anos, gente. Então eles já jogam uma responsabilidade, uma autonomia para a criança desde muito pequeno. O que é um pouco diferente que eu vivenciei aqui no Brasil, né? Que aqui a gente tem esse costume de acolher, a gente acolhe muitas crianças, e lá eles deixam as crianças mais, vamos dizer assim, soltas. Foi a percepção que eu tive. Então, esse foi o meu ambiente, assim, de trabalho na semana que eu passei no CEDIAP, e onde eu pude conhecer essa técnica, que foi bem interessante também, porque a gente sai da nossa formação achando que todo mundo sabe o que a gente sabe. Aqui no Brasil, principalmente na UFTM, a gente aprende várias técnicas, como, por exemplo, o Bobat. Então, quando eu fui para o ambulatório lá, eu falei, nossa, eu vou aprender, vou ver Bobat a roda aqui, certeza. Que nada, não vi Bobat, vi psicomotricidade.
E eu cheguei a perguntar, Esther, mas vocês não trabalham com mais técnicas específicas? Vocês não utilizam a escala de Alberta para avaliar? Vocês não praticam Bobot aqui com as crianças? Ela olhou para mim e falou assim, o que é isso, Paula? Aí eu falei assim, como assim? O que é isso? Ela, eu não sei o que é isso que você está falando. Aí eu tive que entrar na internet, mostrar para ela. Ela falou assim, não, aqui na Espanha a gente não trabalha assim. A gente trabalha com a psicomotricidade. Então isso foi muito interessante para mim também, porque agregou conhecimento. E depois de tudo isso aí que eu passei nas passes, seria para eu ir para o hospital, que foi interrompido, né, devido à pandemia, mas o aprendizado que eu tive no intercâmbio foi muito grande. O que mais me pegou foi a língua, porque, primeiramente, que eu não tinha uma língua estrangeira fluente, e, e lá eles falam catalão, eles não falam espanhol. Por mais que as pessoas falassem assim para mim, ai, Paulo, espanhol você até entende, você vai saber se virar lá. Você vai saber se virar se você for de turista, né? Porque o pessoal na rua fala todas as línguas. Eu entrei em loja que o pessoal falava até português. Então, para ir de turista, você vai. Agora, para ir para a faculdade ou para fazer algum estágio, não dá. Eles só falam catalão. É uma cultura muito forte deles, né? Uma briga intensa que eu não sabia disso antes de ir para lá. Eles brigam para se separar da Espanha, então eles priorizam em falar catalão dentro de qualquer instituição. As crianças aprendem a falar catalão e não espanhol. Então eu tive uma dificuldade muito grande com isso. Eles falam muito rápido e em catalão. O catalão é mistura de espanhol com francês. Então vocês imaginam a bagunça que virou minha cabeça. Mas aos poucos, assim, eu consegui me adaptando e compreendendo o que eles falavam mais devagar comigo, mas quando eles estavam falando entre si, eles poderiam estar até falando mal de mim que eu não ia entender. Que é uma língua bem difícil, eu acho que esse foi o meu grande desafio, me deparar com uma língua que eu nunca tinha ouvido na vida, que eu nunca tinha, assim, escutado, né, alguém falar, é bem diferente do espanhol, por mais que pareça ser similar, não é. E esse foi meu grande desafio, posso dizer assim, a língua e, e também me adaptar, né, ao ambiente cultural. Mas diferente do que muitas pessoas falaram para mim, que os espanhóis eram frios, que eu não ia me sentir acolhida, foi totalmente o oposto. Eu fui muito bem acolhida pela universidade, pelas preceptoras, o pessoal na rua é muito educado. A cidade que eu morei era uma cidade de população idosa, senhorinhas muito boazinhas, é, pessoal muito educado, seguro, não tinha medo de andar na rua, não tinha problema andar com o celular na mão a qualquer hora na rua, diferente de Uberaba, né, que qualquer hora que você sai, você pode ser assaltado, a gente vive com medo. Lá não, lá é muito diferente. A segurança lá é muito diferente da daqui. Eu me senti muito bem acolhida, muito bem amparada por todo mundo. Meu maior desafio mesmo foi a língua. E foi tudo isso que o intercâmbio trouxe para mim, aprendizado pessoal, profissional e cultural, que eu acho que uma das coisas bem importantes do intercâmbio. Aqui eu trago para vocês um pouco das minhas fotos. Essas duas meninas aqui foram as meninas que eu morei, duas baianas, eu não sei porquê, mas eu puxo essa região para mim. Aqui é a gente comendo um prato típico que chama paella, e isso vocês também têm que fazer se vocês forem para fora, conhecer os pratos, vivenciar a cultura, sentir a cultura do lugar. Isso é muito interessante, é muito importante. Tivemos a oportunidade de participar de festas na rua. Aqui, gente, o Pelé, fui no museu da história do Clube de Barcelona, estava lá o Pelé estampado. Então, realmente, a gente está em todos os lugares, os brasileiros estão em todos os lugares. E fiz muito passeio, isso aqui são os idosos na minha rua, numa dança típica catalã, que eu tive a oportunidade de, em um domingo de manhã, escutar da minha casa e sair na rua e tá todo mundo na rua dançando. Isso foi algo incrível para mim, nunca tinha visto isso. Fui em parques, em igrejas, em castelos. Essa foto aqui, para quem assiste filme espanhol que se passa em Barcelona, é uma cena clássica.
isso aqui era meu caminhozinho da roça para poder ir para a montanha. Então, eu tive uma vivência cultural muito grande, e todos os eventos que eu fui foram de graça. Então, a gente vai viajar, a gente se preocupa muito com dinheiro. Nossa, eu vou gastar muito, mas dá para economizar muito também. É só ir em coisa de graça, igual eu fiz. Isso aqui também foi um evento que chama Luz, em Barcelona, que é quando a cidade apaga uma parte das luzes da cidade para poder brilhar outras, vamos dizer assim. Então, eu fui muito evento de graça e consegui sentir um pouco, mesmo que eu tenha ficado só 2 meses, consegui sentir um pouco de Barcelona e da Espanha. E é incrível, gente, eu recomendo para quem tem o sonho de fazer intercâmbio, dá trabalho, dá. Eu tive que juntar muitos papéis, traduzir papéis, correr atrás de muita coisa. Eu acho que deu uns 6 meses me preparando para poder ir para o intercâmbio, e foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Eu aprendi a ficar mais, vamos dizer, sozinha, fazer coisas sozinhas. Os passeios que eu dei, a maioria deles eu fiz sozinha, eu que nunca tinha feito esse tipo de coisa, eu aprendi e, e conheci tudo que eu pude conhecer. Então, eu deixo aqui para vocês o edital que vai sair, que já saiu, né, da ACI. A inscrição dele é para o dia 15/7 ao dia 21 de agosto. Fresquinho aí para vocês. Então, vocês entrem no site, quem tiver o interesse, leiam o edital. Qualquer dúvida, vocês procuram o pessoal da ACI. Eu tenho certeza que eles vão amparar vocês. Eu agradeço a atenção, eu deixo meu e-mail, meu Instagram, para quem quiser entrar em contato. É isso. Ok, obrigada, Paula, pela exposição, por contar um pouquinho, né, da sua experiência aí para gente. Eu queria saber se alguém, né, tem alguma pergunta para Paula, ou se alguém que também já teve essa experiência como ela e gostaria de compartilhar conosco, podem ficar à vontade aqui. Obrigada. Pode ligar o microfone, quem quiser, e fazer a pergunta. Ou colocar no chat também, né? Pode ser. Bem, enquanto o pessoal vai perdendo timidez, eu vou pedir para a Paula só ir comentando um pouquinho, que foi uma coisa que a gente achou, assim, um pouco diferente, né? O mestrado, a pós-graduação, daqui, da UFTM, ou do Brasil em si, e do mestrado lá da Espanha, né? Então, se você puder falar só um pouco dessa diferença, Paula, que a gente observou. Sim, é porque o mestrado aqui, o mestrado que eu faço aqui é mestrado acadêmico. Então, aqui a gente vai mais voltado assim, a gente tem a parte prática, né? Eu fico nos estágios com a professora Karina, nos projetos de extensão, mas a gente desenvolve muita pesquisa. Lá, o mestrado que eu fiz era universitário. Então, a prática lá era mais intensa do que a pesquisa. Essa foi uma grande diferença. O pessoal lá não era tão apto à pesquisa, mas sim à prática, diferentemente daqui. Eu acho que essa foi a principal diferença que a gente viu, né, Karina? Lá eu tinha as aulas, mas o professor não era muito voltado à pesquisa. Era eu posso dizer que seria uma aula comum de classe, assim, uma aula expositiva. Aqui, mesmo a gente tendo as aulas, a gente desenvolve pesquisa dentro das disciplinas. Lá não era assim. A única coisa que eu precisei de fazer lá foi um relatório sobre as atividades práticas que eu fiz, mas essa área de pesquisa não. Essa foi a diferença. A Gabriela está perguntando se você teve a oportunidade, né, de fazer a intervenção, se você tinha pacientes para poder atender ou você só acompanhava o pessoal de lá. Então, Gabi, lá era assim, na escola eu fazia. Na escola eu pude ter um contato maior com as crianças, a gente fazia a fisiorrespiratória, a motora e ficava com as crianças na sala de aula. Então lá a Cristina deixava eu fazer isso.
Então, eu ajudava ela a atender principalmente a respiratória, e a motora eu ficava mais observando para ver o jeito que ela fazia, que é muito diferente do jeito que a gente faz aqui. Uhum. Então, e ela deixava eu fazer. Aí ela fazia e falava, agora vem aqui. Aí eu ajudava. E outra coisa que eu tive oportunidade lá na escola foi de ajudar o ortesista a poder fazer o molde para uma criança. Então eu fiquei ali com ele, a Cristina deixou eu ficar para eu poder ter essa vivência. E eu ajudei ele a moldar ali na hora o que ele iria construir depois para a criança. Mas era Ok. assim, agora lá no CEDIAP não, lá eu ficava só olhando mesmo, eles eram mais, eles não deixavam muito, assim, ficava meio com receio, né? Uhum. Ok. A Lara está perguntando se é mais fácil, né, conseguir a internacionalização na pós ou na graduação? Assim, conversando com o pessoal da UFTM, tem alguma diferença ou não? Olha, eu acho que para graduação é até mais fácil do que para pós-graduação, porque como eu disse, pela minha experiência, assim, o mestrado, eu tenho 2 anos só de mestrado para cumprir. Então, eu tenho que fazer uma coisa a curto prazo. Na graduação, vocês podem fazer algo mais a longo prazo. Vocês podem fazer um semestre inteiro lá fora. Tem universidades que têm parceria de semestre. Então, por isso que é importante conhecer a universidade que você quer ir para ver se ela dá essa oportunidade de semestre. E também conversar com o departamento, né, gente? Vocês precisam conversar com o departamento de fisioterapia, junto com a assessoria, e essas duas. Como que eu falo? Voou da minha cabeça. Esses dois lados vão chegar num consenso bom para o aluno. Mas eu acho que a graduação é mais fácil do que a pós. Pelo processo da assessoria, né, claro. Sim. Ok. Mais alguém? Tem alguma pergunta para a Paula? Deixa eu ver aqui. Bianca. E como é a inclusão do curso lá no seu currículo acadêmico escola? Ah, como que depois vai ficar dentro do seu currículo essa participação? Vai ficar como complementação. É como se fosse uma complementação. Uhum. Né, em algum momento no histórico dela vai estar gravado que ela, né, teve essa participação fora, que é uma coisa que Isso, muito bom, né? Depois para poder prestar concurso com certeza. ou mesmo o doutorado. Mais alguém? Não? Então, gente, não, assim, né? Vocês que tiveram a oportunidade de assistir a live, comentar com os amigos, e não perca a oportunidade, né? Porque eu acho que é muito mais fácil, como a Paula disse, estando na universidade para conseguir esse contato, porque a própria universidade é que faz o contato com a universidade de lá. Então, isso já facilita muito, né? E principalmente porque a Paula falou da questão da bolsa. Ela não conseguiu a bolsa integral, mas ela conseguiu a parcial. Então, ela não teve que pagar pelo curso, que já é muita coisa, né? Ela Então, teve uma experiência aí que ela ia gastar 40 mil, e ela foi e só realmente teve os gastos com alimentação, com transporte e a hospedagem, né, Paula? sim, eu posso falar para vocês que isso não é caro. Não, não Ah, ficou não. caro. Uhum. Ficou mais caro por conta da pandemia, que virou, né, tudo a bagunça que eu É, precisei de voltar. Mas, no geral, pelas contas que eu tinha me programado para ficar lá, não ficou caro. O transporte não é caro, porque tem aqui, os tickets que você paga. Eu paguei 40 euros para usar à vontade, qualquer uhum. transporte. Então, assim, não fica caro. Se programar Só certinho, perder o medo que é, vai que dá certo, perdeu o medo que tá? vai. Então, assim, aproveitem, tá? Quem tiver a curiosidade, quem tiver a oportunidade de ter essa experiência, eu acho que é muito válida, tá bom? E só para complementar, Uhum. que eu lembrei agora, a UFTM fechou com uma universidade do México. Para quem assistiu a live da professora Ah, Elaine, eles comentaram foi. e eles vão aceitar aluno da graduação de fisioterapia, viu, gente? Porque
A gente que é da área da saúde, é um pouquinho mais complicado conseguir estar numa universidade dentro da fisioterapia em si. A gente pode ir e ficar em matérias básicas, vamos dizer assim, mas tudo indica que essa universidade está com uma proposta boa de internacionalização, então fiquem atentos, entrem em contato com a assessoria e vão embora daqui, gente, vão ter experiência nova e trazer conhecimento novo para a gente. Isso. E nessa live, né, que a gente assistiu, da professora Elaine, a professora que é coordenadora hoje lá do México, da universidade de lá, ela é aqui do Brasil, e ela fez... E agora? Eu não lembro onde ela fez a graduação, mas eu sei que ela trabalhou na Uniara, em Araraquara, que é um local que eu trabalhei também antes. Eu acho que na verdade foi lá que ela fez a graduação, depois ela teve a oportunidade de voltar e ficar como professora, e depois ir para o México. Então, assim, né, ter vontade, desafiar e não perder a oportunidade, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Quem não colocou ainda o nome ali no chat, por favor, coloque, porque eu vou fazer os certificados, depois vou mandar por e-mail para vocês, tá bom? Então, eu agradeço bastante, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá bom? Um beijo para todos. Um beijo. Vamos aguardar. Danilo, você conseguiu pegar para mim todos os nomes? Peguei. Eu até anotei uma parte aqui, mas, Paula, você não viu? Caiu energia aqui de casa. Nossa, deu um apagão. Eu falei, meu Deus, e agora? Ainda bem que voltou rápido, sabe? Nossa, E aí eu falei assim, eu não sei se tá gravando. Quer ver? Eu vou até desligar a gravação aqui. Espera aí um pouquinho. Vai ficar registrado depois lá.